O relacionamento tóxico, amada, é todo aquele tipo de relacionamento no qual você não consegue ser você mesma. Eu coloquei alguns exemplos aqui para falar para vocês, mas ele pode ser bem sutil. Geralmente a gente acaba considerando como se fosse um relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo é tóxico, nem todo relacionamento tóxico é abusivo. Por isso que muitas vezes a gente tem essa dificuldade de perceber. O relacionamento abusivo é aquele relacionamento que de fato você percebe que o cara tá te manipulando de uma forma mais pesada, eventualmente te chantageando, fazendo abuso emocional com você, abuso psicológico, algumas vezes abuso físico, né? Nesse nível. Agora, o tóxico nem sempre. Eu coloquei alguns sinais aqui pra gente perceber. Um relacionamento tóxico pode ser aquele relacionamento com excesso de controle. Então, quando o cara, ou a menina, né, no caso, mas eu vou falar aqui pra ficar mais fácil, quando o cara ele tenta te controlar demais, ele quer controlar a roupa que você veste, a forma como você age, o tom de voz que você usa. Esse é um ponto bem interessante pra gente comentar, inclusive, porque geralmente a gente se atém a questões mais de aparência, né? Então, o cara quer controlar se eu coloco uma saia curta ou não, se eu uso um batom vermelho ou não, se eu tenho o cabelo X ou assado. Uma aluna minha, inclusive, na nossa plataforma, ela colocou um comentário pra mim essa semana, ela falando: Gabi, agora eu começo a perceber algumas coisas, né, de relacionamentos passados, inclusive, que eu tive. Um relacionamento que eu tive, o cara, ele não gostava muito do meu cabelo, ela começou a usar o cabelo cacheado depois de um tempo, e aí ele começava a falar pra ela: seu cabelo tá muito armado, por que você não prende? Dando a entender que ele queria que ela aprendesse. Seu cabelo tá muito armado, você fica mais bonita de cabelo preso, né? E aí ela, não sei, gosto assim, mas quantas de nós muitas vezes acabamos cedendo por esse lado para tentar agradar o outro? O que eu falei para ela, e presta bem atenção nisso, as pessoas têm gostos diferentes, né? Às vezes o cara, ele gosta mais de você de cabelo liso, de cabelo comprido, de cabelo curto. A gente tem gosto, né? Eu gosto do meu marido de barba, enfim, tá tudo bem. O ponto é quando eu quero impor a minha vontade pro outro e eu faço o outro se sentir mal, ou faço com que ele, mostro para ele que eu não vou gostar tanto dele assim, ou que eu não vou admirá-lo tanto se ele não fizer do jeito que eu quero. E quando ele chega pra ela e fala assim: por que você não prende o seu cabelo? Né? É tipo, eu quero impor a minha vontade pra você. Eu chegar e falar assim: olha, eu gosto mais do seu cabelo curto. Mas você que sabe, né? Aí é problema seu. Isso é bem diferente, vocês percebem? Então o controle, ele entra nessa questão. Algum tipo de controle mais sutil. Quando o cara critica o tom de voz que você usa. Você fala muito alto, nossa, fala mais baixo, né? Mulher fala mais baixinho, mais delicado. Existe alguma coisa errada na sua forma de ser e você sente isso. Você sente tipo, nossa, estranho, né? E aí você tem que ficar bem ligadinha na sua intuição, porque nem sempre os sinais vão ser abusivos, eles vão ser sutis. Muitas vezes disfarçados de carinho, de afeto, de preocupação, de amor, mas você fica muito mais bonita com o cabelo preso. Nossa, olha que linda você com o cabelo preso. Não, cabelo solto não fica legal. Você percebe? É um abuso, é um controle disfarçado. Uma outra questão também é a manipulação, né? É usar disso justamente pra controlar você e fazer você se sentir culpada. Então, se você, vamos supor essa questão do cabelo aqui que eu tô falando. Ele fala que gosta de você do cabelo preso e você tá com o cabelo solto. Aí ele vai olhar e vai, tipo, fazer alguma coisa, fazer algum comentário que você vai se sentir mal com aquilo. Que você vai se sentir, nossa, mas realmente, se eu tivesse prendido meu cabelo, eu estaria mais bonita. Ele estaria me olhando diferente. Às vezes ele deixa de te dar atenção, ele deixa de te tratar tão bem porque você não fez aquilo que ele queria, muitas vezes. E é bem sutil. Só que você pensa, fala, eu não fiz aquilo que ele queria, ou eu não falei do jeito que ele gostaria, ou eu não, sabe? Você não foi aquilo que ele queria que você fosse. Então ele vai te punir. Ele vai te punir muitas vezes te olhando diferente, sendo mais frio, sendo mais seco. É uma forma de punição, é uma forma de castigo. Isso é completamente tóxico. Porque significa que ele não aceita você, ele não recebe você como você é. Você percebe?
É bem diferente de ele preferir você de um jeito específico, mas te aceitar de qualquer forma. A Ellen comentou aqui, eu sempre usei cílios e unhas grandes. Ele sempre diz que é feio e que mulher tem que ser natural. Olha só, esse comentário é extremamente tóxico, porque ele está colocando um juízo de valor. É feio. Mulher tem que ser natural. Ou seja, se você usa cílios e unhas grandes, significa que você não é mulher. Como que nós nos sentimos ao ouvir esse tipo de crítica que não é nada construtiva? Mal. Você se sente culpada, você se sente feia, você se sente desajustada perante a esse companheiro que você tá. Isso é tóxico. Esse nível é tóxico e ele é sutil, a gente tem que prestar atenção. Quando o outro tenta te diminuir de alguma forma, que você é burra, que você não dá conta de fazer tal coisa, ou do seu tom de voz, ou da forma como você ri. Eu tinha uma amiga que ela era muito expansiva e extrovertida. E essa era uma característica linda nela, brilhante. Eu sou exatamente o oposto dela, mas eu tenho a minha beleza em vários sentidos e ela tem a beleza dela nesses sentidos. E esse era o ponto forte dela. Todo mundo reconhecia ela por ser essa pessoa expansiva que chegava nos lugares dando risada e abraçando as pessoas e conversando. Era lindo de ver, ela tinha uma energia muito gostosa. E ela namorava um cara que era justamente o oposto. E esse não é o maior dos problemas dele, poderia ser o oposto e eles se darem bem. O ponto é que ele se sentia mal e ele se sentia diminuído, ele se sentia pequeno perto dela, porque ela brilhava muito. Não que ele não pudesse brilhar de outra forma, mas ele não enxergava o brilho dele. Então ele tentava diminuir ela. Ele falava que era demais, que era vulgar ela ficar saindo e falando assim com as pessoas, que mulher delicada não fazia esse tipo de coisa, que ele não gostava, que ele achava muito, muito espalhafatoso, como se ela quisesse chamar a atenção. Cara, é o jeito dela. Se é bom, se é ruim, é problema dela. Quando eu falo que é espalhafatoso, quando eu falo que é vulgar, eu estou fazendo um juízo de valor ali. Eu estou julgando. Se existe um lugar onde não deve existir esse tipo de juízo de valor, é num relacionamento afetivo. É o único lugar onde nós deveríamos ser aceitos e acolhidos por quem somos. É o nosso porto seguro. Cara, você pode receber julgamento e juízo de valor em qualquer lugar aí fora, né? O mundo tá cheio de apontador pra nossa cara e falar que a gente é bonita, feia, gorda, magra, horrorosa, né? Fala alto, fala baixo, isso tá cheio. Agora, se no seu relacionamento você não pode ser quem você é, porque senão você vai ser julgada e que você deveria ser diferente para ser aceita pelo seu companheiro, cara, esse relacionamento não é bom pra você. Não importa qual que seja a preferência dele. Vocês estão entendendo? Ju, vou comentar sobre isso. A Ju perguntou, e se eu for a pessoa tóxica da relação sem querer? Às vezes eu critico as atitudes dele. Vou comentar no final, tá bom? Só pra gente seguir o flow aqui. Ó, Juju, ele falou que se eu cortasse o meu cabelo, ele iria terminar comigo. Gente, essa aqui é uma frase muito clássica. Existe um mito, né? Uma lenda de que homens preferem mulheres com cabelo comprido. Porque cabelo comprido é mais feminino. Mas assim, isso é um símbolo, dentre tantos outros. Eu tô usando vários aqui, ó. Por exemplo, você não precisa ter cabelo comprido. Eu mesma, teve uma época da minha vida que eu cortei o cabelo super curtinho aqui, me senti muito gata. E mais pra frente penso em cortar de novo também, porque é bom ficar mudando, né? Só que eu sei que o meu marido também prefere cabelo comprido. E às vezes eu até brinco com ele. Falo, se eu cortasse o cabelo, kkkk. Eu sei que ele prefere. Ele já deixou claro a opinião dele. Agora, se ele fala assim, termino com você, vou te achar feia. Não, gente, aí pera lá, né? Ele até fala, não, amor, você faz o que você quiser. Você é bonita de qualquer jeito. Mas, assim, só expressando a minha opinião, eu acho mais bonita de cabelo comprido. E tá tudo bem. Opinião é uma coisa, juízo de valor é outra. É isso que a gente precisa separar. É a mesma coisa que eu falo pra ele, prefiro você de barba. Você quer raspar? Raspa. Até, né, tá calor, ele fala, não, eu vou cortar, eu vou raspar. Fala, vai, tá bom, raspa, beleza, né? Não vou deixar de amar ele por conta de uma questão tão besta, entendeu? Se eu preciso me esforçar, se eu preciso colocar ele dentro de um molde pra amá-lo, significa que eu não amo quem ele é. Eu amo quem eu quero que ele seja. Vocês percebem a diferença disso? Às vezes o cara, ele criou uma boneca, um modelo de você ideal. Ele criou a sua versão ideal na cabeça dele.
E ele não ama você, ele ama essa versão ideal que está na cabeça dele. Então ele vai querer que você se molde à versão ideal que está na cabeça dele. Fale do jeito que ele quer, se vista do jeito que ele quer que você se vista. Isso significa que ele não ama você, isso significa que esse relacionamento é extremamente tóxico. Vocês percebem? Ameaça de término, gente, pelo amor de Deus, o cara falar que se você não fizer tal coisa ou se você fizer tal coisa ele termina com você, sinal mais master, ativa a sineta aqui, né, de que esse relacionamento tá horroroso. Essa constante luta pelo poder também muitas vezes, quando o cara ele sempre quer mostrar que ele tá por cima, que ele tá certo, que ele é que manda, que ele que paga as contas. Isso é muito comum em quem é casado, né? Quando ele se utiliza de outros mecanismos de poder, vamos supor que você depende financeiramente dele. E aí ele usa isso meio que pra falar que tipo é ele que manda nessa história, que você tá na mão dele, sabe assim? Que ele que paga as contas e você se sente mal por isso. É abuso, é toxicidade. A Má comentou, meu Deus, meu ex já disse que postar foto de biquíni fio dental ia acabar. Ah, que ia acabar o relacionamento, que cabelo curto também falava merda, vários mimimis. Ó, um relacionamento extremamente tóxico. No final das contas, existem vários e vários sinais, né? Mas qualquer coisa que te deixe desconfortável e que você, presta atenção nisso, sinta no seu coração que o clima ali entre vocês dois está tenso, está pesado, não está leve, significa que em algum nível o relacionamento é tóxico. Existem níveis maiores, existem níveis menores, como eu falei. Existem as toxicidades sutis, mas não deixa de ser tóxico. A sua intuição vai te dizer. Ouve a tua intuição. Se existe um poder que as mulheres têm, um poder feminino, é a nossa intuição. Você sabe no fundo do seu coração. Eu sei que muitas vezes as nossas crenças sobre mas relacionamento é assim mesmo, relacionamento é difícil, mas a gente sempre tem um mais. Presta atenção no que a sua mente diz pra você nesse momento. Ela vai tentar te justificar o comportamento dele. Mas tadinho, né? Não sei o que lá. Ele só quis me ajudar. Ele só quis me não sei o que lá. Se você se sentiu mal com o comportamento, com a atitude, com o comentário, se tá pesado, se você tem que pisar em ovos, se você tem que pisar em ovos, tem que pensar no que você vai falar, na roupa que você vai usar, no tom de voz que você vai usar pra falar com ele, significa que esse relacionamento é tóxico. O relacionamento amoroso é o único lugar onde você poderia se despir de todos os seus medos e as suas crenças e tudo que a sociedade julga lá fora. E quando eu falo despir, não é despir o corpo. Despir o corpo é muito fácil, a gente despe o corpo, né? Pra qualquer pessoa. Isso é muito fácil, as pessoas fazem isso o tempo inteiro. É o despir a alma. É o despir todos os meus medos de julgamento. Se eu não posso me entregar e ser quem eu sou na minha mais pura essência, com todo o meu lado luz e meu lado sombra pro outro, e eu não vou ser acolhida, esse relacionamento é tóxico em algum nível. Percebe? A Ana perguntou, quando ele bebe, fica brabo por alguma coisa e briga com você sem motivo aparente, diz que vai terminar ou quer terminar. Extremamente tóxico, amada. Ele bebe, ele te ofende, ele briga, ele ameaça terminar. Se ele tem um problema com a bebida, ele que vai resolver, você não tem nada a ver com isso. Ele pega todos os problemas dele e cospe, vomita e joga em cima de você e você aceita? A gente vai falar aqui sobre como sair de um relacionamento tóxico, tá? Mas é extremamente tóxico e você que vai ter que lidar com tudo isso. Ele tá vomitando em você e você tá aceitando. Gabi, se você namora com alguém e sempre teve acesso ao celular dessa pessoa e etc. Do nada, essa pessoa muda a senha de tudo e fica agindo estranho com o celular. O que você pensaria? Desconfiaria. Por quê? Olha só, é uma mudança de comportamento. Toda mudança de comportamento, existe algo por trás. Nunca as coisas acontecem do nada. E aí, que eu quero que vocês percebam, que é o que eu vou falar aqui também, que todas as pessoas dão sinais pra gente o tempo inteiro. O ponto é que às vezes a gente ignora. Precisa existir um juiz na sua mente. Um juiz que coleta dados e provas, mas não julga antes de analisar todos os dados e provas. Prestem atenção nisso, tá bom? Porque o que a gente geralmente faz de errado, né? Onde a gente enfia os pés pelas mãos?
Ou a gente não coleta dados e provas nenhuma, então as coisas vão aparecendo assim, não, deixa isso aqui não é nada, não, isso aqui também não, eu que tô louca mesmo, você vai ignorando, né? E aí se fode porque o crime é cometido contra você. Ou então, muitas vezes você coleta uma prova que não é o suficiente para um julgamento, né? O juiz coleta várias, ouve testemunhos, o caralho a quatro. Você coleta uma só e já faz um julgamento e você não dá nem a chance para a testemunha, que no caso é ele, se explicar. Também não dá, tá bom? Então precisa existir um juiz interno dentro de você que vai avaliar vários dados em conjunto e nunca um dado isolado. Mas fato é que é um dado sim para você desconfiar. Então, junto com esse dado que você me trouxe, eu avaliaria outras coisas. O que mais mudou nessa relação? O que mais que aconteceu? Você chegou a conversar com ele? Você deu uma chance para ele se explicar? Você falou para ele a tua desconfiança? Como que ele reagiu? Ele reagiu bravo? Ele te chamou de louca? Né? Clássico do cara que tá escondendo alguma coisa. Depois que você tem todos os dados e provas, você pode julgar. Mas antes disso, não. Então, analisa um contexto aí, tá bom? Mas sim é para desconfiar, porque houve uma mudança de comportamento, né? Se você sempre teve acesso, sei lá, às vezes você mexe no celular dele para usar algum aplicativo, alguma coisa assim, normal. Isso fazia parte da cultura entre vocês. E de repente ele muda assim, começa, né? Alguma coisa tem, você concorda? Por que ele ia fazer isso? Acordei hoje, né? Mudei de, sei lá, deu uma iluminação divina aqui, resolvi mudar minha senha e contar pra minha namorada. Gente, assim, é ser bem ingênuo, né? Pra não falar outra coisa. Disse que queria privacidade. Para que? Privacidade do quê? Você tem que continuar essa conversa, entendeu? Que tipo de privacidade? Amor, não entendi. Aonde eu tô invadindo a sua privacidade? Entendeu? Você tem que dar uma instigada aí, provoca, vai aprofundando, porque não faz sentido. É diferente de um casal que nunca mexeu nas coisas um do outro, normal. Aí você vai lá e começa a fuçar o celular dele. Aí é você que tá tendo uma mudança de comportamento. Existe um padrão, você percebe? O padrão é o casal nunca mexeu no celular do outro, pra nada. Se você começa a mexer, você teve uma mudança de comportamento. Então, tem alguma coisa aqui, ó, errada em você, provavelmente. Agora, se vocês tinham um padrão de deixar tudo aberto e ele que mudou o padrão, mudou alguma coisa ali. Então, dá uma aprofundada, não deixa quieto não, tá bom? E aí, a Cli perguntou, Gabi, por que muitas pessoas sabem que viveram um relacionamento tóxico, mesmo assim sofrem após o término e ainda querem voltar para ele, mesmo sabendo que faz mal? Pode explicar? Sim, vou falar aqui, lindeza. Vamos embora, então vocês entenderam, né? O que é um relacionamento tóxico? Tem alguma dúvida? Botem aqui, que eu vou tentar dar uma olhada nos comentários pra gente ir falando. Então, um relacionamento tóxico basicamente é sempre que você não consegue ser você em algum nível, tá? E aí, olha só. Como sair, primeiramente, né? Se você tá nesse relacionamento, que nem a moça que falou que o cara bebe, briga com ela, arruma desculpa, confusão, essas coisas todas, né? Primeiro passo, primeiro de todos é você identificar. Por que eu tô falando isso? Porque muitas de nós demoramos muito tempo para ter contato com essas questões. E realmente falar, peraí, será que é mesmo? Essa moça que fez esse comentário aqui, eu perdi o nome dela aqui pra cima, mas ela tá aqui, você tá aqui com a gente, né, amada, assistindo ao vivo. Talvez você não tivesse clareza sobre esse relacionamento ser tóxico ou não. Então você não tava fazendo nada até agora. Depois dessa live eu espero que você faça, porque agora você sabe, você tem a consciência. É que quando os sinais são muito sutis, a gente realmente não percebe, a gente acha que relacionamento é assim. Até porque a nossa sociedade, né, as nossas mães, as nossas avós, que viveram, nossas avós principalmente, né, coitadas, viveram os relacionamentos mais difíceis lá pra trás, com os caras mais trash, né, porque antigamente o cara traía mesmo, não tinha muita responsabilidade afetiva com a esposa, era mais comum. E a gente meio que aceitava isso, a gente era obrigado a aceitar. Então, é comum a gente ouvir de mulheres de gerações passadas essa história de que relacionamento é assim mesmo, a mulher que tem que segurar, a mulher que tem que segurar o marido em casa, que é difícil. Então, todo esse tipo de crença, todo esse tipo de mito popular faz com que a gente não enxergue que a gente está vivendo aquela relação.
que aquilo não é bom para nós, que pode ser melhor. Eu acho que a frase é bem essa, a gente não enxerga que pode ser melhor, a gente acha que é isso que tem, e que se é assim comigo, é assim com todo mundo, porque eu vejo minha avó passando por isso, eu vejo minha mãe, eu vi minha tia, meus relacionamentos passados foram assim, então eu acho que é assim. E não é. Tô aqui falar pra vocês que não é assim, não precisa ser assim, pode ser muito, muito, muito melhor. Relacionamento não é pra ser assim, tá? Então, o primeiro ponto é identificar. Beleza, identifiquei. Estou vivendo um relacionamento tóxico. Meu Deus, o que eu faço? Segunda questão que você vai ter que fazer aqui, e essa é profunda, e eu preciso que você reflita bastante comigo agora, tá bom? Se você quiser colocar nos comentários aqui, eu te ajudo também a refletir sobre isso. Perceba qual é o ganho que você tem em continuar nessa relação hoje. Por que você tá ali ainda? O que essa relação traz de bom pra você? O que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente faz, todas as questões ruins às quais a gente se submete, a gente não se submete de masoquista, né? Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de ser passado pra trás. Ninguém gosta de um companheiro que nos diminua, que nos torture, que nos julgue, né? Que faz a gente se sentir mal. A gente aceita, porque a gente colhe algum benefício ali. Melhor isso aqui do que tananã. Responda esse tananã. O que é esse tananã? Prefiro continuar aqui do que tananã. Você percebe? É o benefício que você colhe. Sempre existe um ganho. E geralmente o ganho que essas pessoas têm é de uma falsa estabilidade, é uma ilusão de segurança, é uma dependência emocional extrema. Quando a gente está falando de relacionamento abusivo, que é um nível muito alto de toxicidade, né? O que acontece? A pessoa que entra nesse relacionamento, ela até pode ter entrado bem, efetivamente. Ela às vezes tinha uma autoestima legal, ela tinha uma vida acontecendo, né? Só que quando ela entrou nesse relacionamento, ela foi largando esses pontos que ela tinha antes. Então ela acaba às vezes se afastando dos amigos, ela para de se cuidar, ela para de sair com a família, ela para de aprender, para de fazer coisas novas. Ela começa a entrar numa bolha onde tudo na vida dela passa a ser ao redor do cara e do relacionamento. Quanto mais tempo você fica nesse tipo de relacionamento, né, e largando tudo que você tinha para viver só em função da relação, mais dependente você vai ficar do cara. Então, provavelmente você olha e fala, eu não sei o que eu faço da minha vida se eu sair desse relacionamento, porque eu não sei mais quem eu sou. Talvez você soubesse quem você era antes, talvez você nunca soube. Quantas de nós, muitas vezes, a gente fica pingando de relacionamento em relacionamento porque a gente não consegue ficar bem com a gente mesma. A gente tem muito medo da nossa própria companhia. A gente se sente infeliz, inquieta, desconfortável na nossa própria pele, na nossa própria companhia. E aí, gata, se você não suporta a tua própria companhia, é claro que você vai ficar completamente dependente desse cara. E ele vai pisar na sua cabeça e você vai aceitar. Você percebe? Então existe esse ganho. Você está completamente dependente desse cara. Geralmente é essa a questão. Pode ser dependente emocional e pode ser dependente financeiramente também. A dependência emocional, ela às vezes é pior do que a financeira, tá? Porque a financeira, quando é só financeira ainda, a gente consegue se reestruturar mais rápido. Tive uma aluna que ela morava com um cara, né? Eles não eram casados no papel, mas eles moravam juntos, eram casados, tinham 2 filhinhos e ela acabou largando o trabalho dela para cuidar dos filhinhos. Só que eles meio que se separaram, morando na mesma casa. Ele saía de casa, ia dormir com a amante lá no apartamento da menina, voltava para casa, era um inferno. Mas ela já meio que tinha desligado a chavinha emocional disso. Ela tava até, assim, já estavam meio que separados, morando na mesma casa. Ela só continuava morando ali porque ela não tinha como sair, porque ela não trabalhava. Só que, como ela não era dependente emocional mais dele, ela até já tinha sido em um momento, mas naquele momento que ela entrou pro meu curso, ela não era mais. Ela conseguiu arrumar um emprego muito rápido. A gente, né, fez algumas atividades dentro do programa, passei algumas estruturações para ela e ela arrumou. E aí, assim, 2, 3 meses depois, ela conseguiu alugar um apartamento e saiu de lá. Então, o financeiro parece que é muito mais desafiador muitas vezes, mas não é.
é o emocional que pega, porque uma reestruturação emocional leva muito mais tempo. Arrumar um emprego, tudo bem, às vezes a gente tem que fazer várias entrevistas, né, enfim, mas assim, você fez a entrevista, foi aprovado no dia seguinte, daqui a uma semana você começou a trabalhar, entendeu? E daqui a um mês você tá ganhando o primeiro salário. Agora, a emocional, você começou o trabalho de reconstrução hoje, daqui a um mês você não tá reconstruída ainda. Demora. Ainda mais se você ficou muito tempo nesse relacionamento, se você tá completamente sem os seus pilares. E aí o que você precisa fazer nessa situação, amada, se você se identificou se fortaleça internamente. A melhor dica que eu tenho para dar para você aqui é: não chute o pau da barraca, mas também não fique parada, estagnada, que é outra coisa que as pessoas fazem. A mulher, quando ela se pega nesse ponto, e eu não vivi um relacionamento tóxico, mas eu já vivi um relacionamento muito indigno, porque eu não tinha conexão com meu companheiro, eu tava ali por pura dependência emocional, né? E aí eu olhava para aquele relacionamento e durante muito tempo eu falei para mim mesma: eu não consigo sair daqui, eu não tenho força para me estabelecer, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não tenho nada na minha vida, eu não tinha amigos, eu não tinha absolutamente nada. E eu ficava pensando assim: eu vou sair amanhã, eu vou fazer o quê? Né? Tipo, vou terminar com ele e eu faço o que amanhã? Tipo, eu não sei, quem sou eu, o que eu vou fazer? Só que não é 8 ou 80. Você pode construir um processo. E depois, eu demorei um tempo para entender isso, mas foi justamente isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a me fortalecer. Busca restabelecer os seus pilares que você tinha antes do relacionamento. E se você não tinha pilares antes do relacionamento, você vai ter que se autoconhecer e descobrir por si mesma quais são os pilares que vão sustentar a tua relação, para que você se sinta forte emocionalmente, para que você tenha uma rede de apoio, de amigos, de família, de trabalho, de hobbies, de projetos pelos quais você vai se dedicar, de atividades que vão nutrir a sua alma, que vão fazer você se sentir viva, bem realizada, para que você se sinta completamente capaz de chegar para esse cara e falar: olha, meu amigo, agora quem não quer mais sou eu. Só que esse é um processo, ele não acontece da noite pro dia. Você precisa ter muita compaixão por si mesma, consigo mesma, pra ir dando um passo de cada vez e se restabelecendo. Só que você precisa começar a fazer isso. É como se você tá enxergando um monstro aqui na sua frente. Você olha pro monstro e fala assim: monstro, eu tô te vendo. Eu não vou lutar contra você do nada porque eu não tenho armas ainda. Eu não tô armada. Eu não tô com as minhas ferramentas aqui, mas eu tô te vendo. Não vou também fingir que você não existe, porque você tá me machucando. Só que eu vou me armar aqui, vou me preparar. Vou pegar meu arsenal, vou pegar meu escudo, vou pegar meu machado, vou pegar todas as minhas ferramentas pra, na hora que eu estiver robusta, vou lá e derrubo esse monstro. Você percebe? Então, é esse o processo que você precisa fazer, se fortalecer internamente. Ai, quase que eu fiz besteira aqui. A Ivy, que eu não sei exatamente qual que é o seu nome, lindeza, tá só as abreviações, ela comentou assim pra gente, ó: a minha psicóloga falou que se a gente põe toda a energia numa pessoa, quando ela vai embora, você não tem mais energia. Não tava dividindo minha energia em outros lugares. Não gostava de mais nada, só de ficar com ele. Não tinha amigos, não dava atenção pra família, odiava o meu emprego. Vocês estão vendo? Ela não tinha pilar nenhum que sustentasse ela. E assim, percebam que quando a gente coloca o nosso pilar em algo que não está no nosso controle, a gente sofre muito. Primeiro, porque se o outro vai embora, eu perco o meu referencial. Segundo, porque se ele não vai embora, eu quero controlar o outro. Eu quero controlar e eu vou fazer de tudo. Eu vou me humilhar. Eu vou me submeter a coisas mais terríveis para que ele fique comigo. Eu vou querer controlar ele de alguma forma. É uma forma de tentar controlar. Eu me humilhar para o outro, quer dizer, eu me desvalorizo tanto só para ele não sair daqui. Só que ele tá fora de você. Ele é outra pessoa, ele tem o livre-arbítrio dele. Ele tem o direito de ir e vir, assim como você também tem o direito de ir e vir. Então é completamente insano da nossa parte, da nossa vida, né? Autocentrar a nossa existência, o nosso valor, o nosso significado no relacionamento com o outro.
É insano a gente fazer isso com um amigo, por exemplo, ou com a minha mãe, ou com o meu pai, porque são pessoas que podem ir e vir. Se eu faço isso com uma amiga e a minha amiga de repente viaja, arruma um namorado, como é que eu fico? A mesma coisa. Se eu faço isso com a minha mãe e de repente a minha mãe, ela arruma um namorado também, casa, viaja, dá de louca, começa a brigar comigo e eu começo a fazer o quê? Tentar conquistar a atenção da minha mãe, o carinho da minha mãe aí e começo a me humilhar, a me desvalorizar, a me submeter a uma relação completamente indigna, a comportamentos completamente indignos. É claro que a gente tem que ter pessoas, eu digo pessoas, vocês estão entendendo? Um pool de confiança e saber que no fundo a força está dentro de mim. Se uma amiga vai, a outra eu posso conquistar outras amigas. Se um relacionamento se vai, eu posso conquistar outros relacionamentos. Não é isso que vai fazer eu me autocentrar. Quando eu me centro em pessoas, não tem como controlar o processo. Eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Então você precisa reconstruir esses pilares, entende? E aí, olha só, como superar, como a gente sai sem traumas, né? É uma coisa bem importante. Se a gente parar pra pensar, tem muitas pessoas que muitas vezes, quando tomam a decisão de sair de um relacionamento, então você viveu um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, e aí aconteceu algum gatilho, o cara te tratou muito mal, ou ele fez alguma coisa, tipo, inadmissível pra você. E naquele momento, por você estar tomada pela raiva, você tá indignada, você falou, não, eu não vou mais me sujeitar a esse tipo de coisa, naquele calor da emoção, você vai lá e toma uma decisão de sair. O ponto é que quando a gente faz coisas dominadas pela emoção, a emoção ela vai e vem. Num dia você tá morrendo de raiva do cara, daqui a alguns dias, uma semana, a carência vai bater, a solidão vai bater. Por quê? Porque você não tem pilares e a raiva passa. Por maior que seja a nossa raiva, por maior que seja a nossa tristeza, ela vai embora. E aí você faz o quê? Às vezes volta, não sustenta a tua decisão. Pede pro cara, vai atrás, cede. Às vezes o cara vem atrás de você com aquele discursinho de ai, vai ser diferente agora, não, tudo mudou, tal. E como você quer demais que isso seja verdade, você não para analisar os fatos e dados. Você é uma juíza cega. Porque você não tem os pilares, você não tem as suas testemunhas, né? As pessoas aqui que vão te ajudar a fazer um julgamento real daquele caso. Você quer acreditar nele, porque você não tem nada na sua vida que te sustente. Então você vai se jogar de cabeça e vai voltar para esse relacionamento. E aí você fica nesse looping infinito, percebe? Então não tem outra solução, amada. Você precisa buscar o teu processo de reconstrução pessoal. Você precisa analisar exatamente como que tá todas as estruturas da sua vida e estabelecê-las. E é um processo, não queira fazer isso da noite pro dia, mas você precisa ter esse planejamento. Olha pro monstro e se mune de ferramentas. Não fica parada esperando que as coisas vão mudar. Não fique rezando para Deus para tocar o coração dele e o cara mudar. O cara que é tóxico e abusivo, que não busca algum tipo de ajuda. Pessoas tóxicas podem mudar, mas quando as pessoas têm consciência, eu vou falar isso aqui no final da live. Agora, se é esse cara que tá tendo esse tipo de comportamento com você, e não é ele que tá assistindo essa live, e não é ele que tá fazendo terapia, e não é ele que tá buscando ajuda, ele não vai mudar. Esquece isso. Você está perdendo o seu tempo. E quanto mais tempo você fica num relacionamento assim, mais difícil é para sair, com mais marcas e traumas você sai. Dependendo do nível de relacionamento que você viveu, eu recomendo fortemente que você busque ajuda profissional, porque você não vai conseguir se estabelecer sozinha. Anos passando por situações assim, fazem marcas muito profundas na nossa alma. É muito difícil a gente sair disso sozinho, a gente precisa de ajuda e você pode buscar ajuda. Não tem nada de errado com isso, só que você precisa começar a dar alguns passos, pequenos passos na estrada, tá bom? E você precisa buscar essa reconstrução, porque caso contrário, a tua decisão não vai ser sustentada. E aí, quando você já saiu desse relacionamento, então, e você tem esses traumas, e você fica olhando e falando assim, tá, Gabi, já não tô mais lá, né? Não quero voltar com ele, apesar de doer muito ainda.
mas eu tô muito machucada. Eu tenho muito medo de me relacionar de novo, né? Eu tenho medo de acontecer isso de novo comigo. Eu tenho medo de outros caras fazerem a mesma coisa comigo. Nesse caso é importantíssimo, nessa etapa, né? Todo mundo tem que passar por isso. Mas nessa fase aqui, quando você já tá fora da relação, é importantíssimo você olhar para esse relacionamento com olhos de ressignificação. Ao invés de apontar para o outro, tirar um aprendizado sobre aquilo para tua vida. O que eu quero dizer com isso? Eu não tô aqui pra passar pano no que o cara te fez. Eu não tô aqui pra justificar falando que ele tava certo, que você é culpada de jeito nenhum, tá bom? Não coloquem palavras na minha boca. O cara, ele pode ter sido escroto, ele pode ter sido abusivo, ele pode ter sido tóxico, um filho da puta cretino. Isso é responsabilidade dele. Ele vai ter que arcar com isso, né? Mais cedo ou mais tarde, perante as leis desse mundo, perante as leis divinas. Isso é tarefa dele, tá bom? O que acontece é que você ficar apontando pra cara dele, né? Apontando os erros dele, não contribui pra sua vida. Porque você fica magoada, você fica ressentida, você tem medo de entrar em relacionamento de novo. Então, é importantíssimo você tirar um aprendizado disso pra você. Porque as pessoas, desde o começo, dão sinais de quem elas são. Talvez, quando você conheceu esse cara, você não sabia que aqueles sinais que ele dava era de um relacionamento tóxico. Tá tudo bem. Você fez o melhor que você pôde. Agora, pensa assim. Olha só a diferença da forma de pensar. Você passou por tudo isso, foi doloroso, mas você tá aqui firme e forte. E graças a você ter passado por tudo isso, você sabe exatamente o que é um relacionamento tóxico agora. Então a sua versão de hoje é muito mais sábia do que a versão que conheceu ele. Hoje você é uma mulher madura que sabe exatamente o tipo de relacionamento que não quer viver. A menininha que você era no passado, que começou a se relacionar com esse cara, não sabia. Então, hoje, você tem as ferramentas na sua mão para diagnosticar um relacionamento tóxico logo no início, porque as pessoas dão sinais. E aí você precisa aprender com isso para começar a se relacionar de novo de uma forma mais saudável. Né, para você analisar justamente aquele cara quando ele começa. Isso, gente, você dá para perceber nos primeiros encontros, tá bom? Sempre quando tem um encontro com uma mentorada ou com uma aluna, que ela começa assim: ai, Gabi, então, saí com o Joãozinho PTO. Aí, deixa eu te contar, ela vai me descrevendo, ele falou isso, ele fez aquilo, tal, a gente começa a fazer uma análise juntas ali, né? Porque pela forma como a pessoa fala, pela forma como ela age, pela forma como ela reage, você já começa a mapear tudo ali. E aí, de novo, você não precisa ter... A não ser que o cara já se apresente um babaca escroto imbecil no primeiro encontro, né? Que você já pode chutar ele bem pra longe. Se ele tiver um comentário bem machista, alguma coisa assim, você já pula fora, né, minha amiga? Agora, tem alguns que são mais sutis. Alguns sinais. Você vai identificar no segundo, no terceiro. Só que você vai anotando ali. Lembra? O seu modo juíza, ele tem que estar 100% do tempo ativado. 100% do tempo. É antes de entrar no relacionamento, é depois que termina, é durante o relacionamento. Até porque as pessoas podem mudar. Até porque algumas pessoas só começam a apresentar alguns sinais pra gente depois de um tempo de relacionamento. Quando a gente vai lidar com coisas muito ruins. Sabe aquela história de o relacionamento começou, tudo era perfeito, encaixando tal, casaram, aí surgiu uma crise. Crise financeira, o cara foi demitido, crise na saúde, e aí eles começaram a brigar, e aí o cara começou a mostrar um lado pra ele, e a mulher falou assim: nossa, eu acho que eu não conheço você. Não é que ela não conhece o cara, ela não conhece essa faceta dele muitas vezes. Só que, muitas vezes, pra chegar naquele estágio, é porque ele já demonstrou pequenos sinaizinhos lá atrás. Então, às vezes, o cara virou um monstro nesse momento. Só que lá atrás, quando ela começa a fazer a retrospectiva, ela começa a perceber que nos primeiros encontros ele já tinha um modo um pouco mais agressivo, ele já dava umas patadas nela de vez em quando, mas ela não, né, ignorou. Então a gente sempre consegue identificar os sinais. E assim, ó, quando você vai para um relacionamento sabendo exatamente o que você está disposta a aceitar e o que você não está disposta.
Quais são os sinais, analisando desde o comecinho, né? Como que esse cara se comporta. Um sinal bem interessante que a gente não costuma olhar para isso é quando o cara, ele tenta agradar demais. Esse é um sinal muito positivo de que as coisas talvez não sejam tão boas assim. De novo, você não pode julgar o cara por uma questão só. Você é juíza, lembra? Juíza coleta vários dados e fatos antes de tomar o veredito. Agora, é um dado, você não pode descartar. Você acabou de conhecer o cara, primeiro, segundo encontro. Aí ele tá tentando te agradar demais, ele quer pagar tudo, te levar nos melhores lugares e não sei o quê. O que isso mostra? Que ele tá tentando te impressionar demais. Quem tenta impressionar demais, geralmente é uma pessoa que tem algo a esconder. Porque ele não te conhece. Ele nem sabe se você é a mulher que ele quer pra vida dele. O cara direito, o cara saudável, digamos assim, ele também tá analisando você, amada. Ele não tem que ficar te agradando. É claro que vocês vão se agradar, né? Normalmente, num nível ali de equalização também, porque senão não dá, né? Agora, quando o cara começa a fazer demais, parece muito príncipe encantado, você fala, meu Deus, quem é esse cara? Não posso perder esse cara. É justamente essa impressão que ele quer causar em você. Por quê? Porque ele quer controlar a situação ali de alguma forma. Esse é o sinal mais clássico de que você tá entrando num relacionamento com um psicopata ou com um narcisista, tá bom? Então tomem bastante cuidado com isso. Nem de mais, nem de menos. A gente tem que analisar tudo, tá bom? E aí, fato é que mesmo quando você tá reconstruindo a sua vida, quando você tem os seus pilares, quando você tem uma autoestima bacana, quando você se tornou uma mulher que se basta e você vai pra jogo de novo, você começa a conhecer novas pessoas de novo, novos caras, vão aparecer embustes na sua frente, amada. Não acha que só vai aparecer príncipe encantado, não, porque, né, o mundão tem de tudo aí. O ponto é que a mulher que se basta, ela presta atenção rapidinho e pula fora. É barco furado? Tchau, amiga, não tenho tempo a perder aqui, Vou conhecer o próximo. E vai indo. Ela não fica ali tentando forçar uma barra no desespero, correndo contra o relógio biológico, de querer fazer dar certo com o primeiro Zezinho. Não. Ela tá de olho. E ela não se deixa encantar por, o cara tinha tudo que eu queria num homem, mas isso aqui não era bacana. Pô, isso aqui é uma coisa importante pra mim? Então não serve. Bora! Bora pro próximo, ficar insistindo ali, achando que o cara vai mudar com o tempo. É isso que faz você entrar e ficar e permanecer num relacionamento abusivo e tóxico. E vai ser cada vez mais difícil. Quanto antes você sair disso, melhor. Se você puder sair disso nos primeiros encontros, melhor. Se você precisou ficar um pouco mais de tempo com a pessoa, se relacionou, mas já percebeu, saia o mais rápido possível. Se você está muito abalada com a sua autoestima, com seus pilares muito destruídos, reconstrua-os durante um tempo, né? Mas se programe para fazer isso o mais rápido possível, porque quanto mais tempo demorar, mais difícil vai ser, mais marcas vão causar em você e cicatrizes e traumas de relacionamentos de amor e de homens, né? Então você precisa dar esses primeiros passos aí. Inclusive, eu convido você que está aqui comigo agora, se você se identificou, a gente está com as inscrições abertas para o desafio de 21 dias Meu Poder Pessoal. É um desafio de 21 dias com temas aprofundados e desafios práticos para te ajudar a resgatar a tua autoestima depois do término do teu relacionamento e durante também o relacionamento ruim, tá? Inclusive, acabou de entrar uma aluna que tá dentro de um relacionamento ruim e ela me perguntou se ela poderia entrar, se faria sentido para ela, e eu falei que faria super sentido, porque isso vai ajudá-la a reconstruir esses pilares, essa autoestima interna, enquanto ela se prepara para sair desse relacionamento, tá? Se você quiser entrar, as inscrições ficam abertas até hoje, às 23h59, tá bom? O valor é super acessível e a melhor oportunidade que você tem para dar os primeiros passos aí para resgatar a tua autoestima, para ter um acesso a um conteúdo aprofundado meu e contato direto comigo, tá? A gente tem uma plataforma onde todos os vídeos, onde todos os materiais ficam hospedados e você consegue tirar as suas dúvidas comigo lá. E eu vou te auxiliando nessa jornada, tá bom? Então, se você quiser entrar, depois que sair dessa live aqui, você vai lá no meu perfil ou nos meus stories, clica no link e faz sua inscrição, que hoje é o último dia, tá bom?
E aí, respondendo a pergunta que vocês me fizeram, então, sobre e se eu fui a pessoa tóxica do meu relacionamento? Eu tenho salvação, Gabi? Socorro, né? Calma, gata, tá tudo bem. Fato é que todo mundo erra e todo mundo faz merda e ninguém nasceu... Ai, sempre fui uma pessoa maravilhosa nos meus relacionamentos. Não, gente, não fomos, né? Eu, inclusive, eu também já tive vários comportamentos tóxicos com ex-companheiros, né? Um tipo de comportamento que eu tinha é que eu era muito mimada e eu tentava manipular muito pelo drama. Eu fazia cena, fazia todo um escarcéu, assim, uma coisa pra tentar causar dó nele, né? As coisas, né, que só por Deus. Só que, perceba que assim, ó, às vezes foi a forma como a gente aprendeu a se relacionar. E tá tudo bem. Todo mundo tem esse tipo de... Tem algum nível de manipulação e toxicidade. O ponto é, o outro não é obrigado a conviver comigo, né? Tanto é que eu levei um pé na bunda do meu ex. Nessa época. Na época eu fiquei muito mal, hoje em dia eu agradeço, porque foi graças a isso, a essa tomada de decisão dele, que eu busquei o meu autoconhecimento, meu desenvolvimento pessoal, percebi os meus comportamentos e pude mudar eles. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é agradecer por reconhecer os seus comportamentos tóxicos. A maioria das pessoas, pode parecer balela o que eu vou falar aqui, mas a maioria das pessoas não reconhece. Se você chegar pro teu companheiro ou pro teu ex-companheiro agora e falar pra ele não vai te dar ouvidos, provavelmente. Ele vai falar que é besteira, que você que é a louca, que você que não sei o que, não sei o que lá. É muito difícil a pessoa que tá nesse lugar, ela dar ouvidos pra outro. Às vezes é capaz do cara entrar numa live como essa aqui que você tá assistindo e não se identificar. Porque vai falar assim, não, eu não tenho nada a ver com isso não, o problema é dela. Ela que é isso, ela que não sei o que, não sei o que lá. É o ego maior que o mundo, entende? Então, que bom que você identificou que você tem esses comportamentos. Isso é maravilhoso, significa que você pode mudar, né? E às vezes é a forma como a gente aprendeu a se relacionar. O tóxico, o abusivo, ele de alguma forma, ele não é assim porque ele, né, é ruim de natureza. Foi uma forma errada que ele aprendeu a se relacionar na vida dele, seja através do relacionamento que ele teve com os pais dele. Às vezes ele viu essa dinâmica se repetir muito frequentemente na casa dele, e para ele se defender, para ele sobreviver no meio familiar, ele também teve que repetir, perpetuar esses comportamentos. Então ele pegou e levou isso para o relacionamento com você. Não estou justificando, de novo, estou te explicando que isso também, que é esse mecanismo que faz com que a pessoa tenha esse tipo de comportamento. A mesma coisa nós. Quando eu era muito tóxica com meu ex nesse sentido, eu aprendi a me relacionar assim, vendo os meus pais se relacionarem. Minha mãe agia dessa forma com meu pai. Então eu falei, beleza, é assim, né? Vou lá e vou fazer. Só que na hora que eu quebrei a cara, eu falei, né, então eu acho que não é bem assim. Então tá tudo certo. O primeiro passo realmente é você reconhecer. E aí o segundo passo, já que você tá aqui e quer mudar isso, é desenvolver novas habilidades de comunicação e de relacionamento. Eu precisei estudar muito sobre comunicação vulnerável, sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta, sobre responsabilidade afetiva, sobre empatia, para aprender a me comunicar com o outro de uma forma mais saudável, onde eu posso me conectar de verdade, onde eu posso abrir um campo para ele. E não simplesmente julgar, e não simplesmente tentar manipular. Então a gente precisa desenvolver essas habilidades. Eu recomendo fortemente que você estude sobre isso. Esses inclusive são módulos, são aulas que eu dou no meu curso Reconstrua o Amor, para as alunas desenvolverem essas habilidades lá, porque comunicação é a habilidade primordial de relacionamento. Às vezes a gente não faz por mal e nem é consciente, né? Muitas pessoas me perguntam, mas Gabi, ele sabe que ele... Não, ele não sabe, gente, não é consciente. Quando você toma consciência é outro jogo. Aí você pode mudar, mas as pessoas não são conscientes. Então, agora que você desenvolva a habilidade de se comunicar de uma forma assertiva com o outro, sem esse julgamento de valor que eu falei, né? Porque à medida que você vai treinando isso, e é um treino pro resto da vida, eu estudei, eu continuo estudando, eu tô ensinando pra vocês aqui, eu tô aprendendo um pouco mais, eu treino isso no meu relacionamento com o meu marido, eu treino isso no meu relacionamento com a minha mãe, eu treino isso no relacionamento com meu pai, com as minhas alunas, o tempo inteiro. É um treino. Porque tem vezes, a gente vai eventualmente cair ali na comunicação um pouquinho mais tóxica, assim, né? Mais ou menos.
Só que quando você está treinando e você tem aquela competência, né? Você sabe a forma certa de fazer, você já se pega no pulo do gato, então você corrige rapidamente, aí você não destrói o seu relacionamento e você não destrói a confiança que o outro tem em você, você não destrói o vínculo afetivo que vocês têm. Eventualmente, às vezes solta uma farpa aqui entre eu e meu marido, acontece alguma coisa, só que a gente se treina, né? Porque a gente não quer destruir o nosso vínculo, é mais importante para nós. Então eu já olho para ele, já começo a me comunicar de uma forma diferente, ele da mesma forma comigo, para que a gente volte a estabelecer esse vínculo. É super possível, mas você precisa estudar essas habilidades, tá bom? Então eu recomendo fortemente que você faça isso, da forma como você achar melhor. Mas desenvolva, é super possível. Inclusive, se eu não acreditasse que é possível, eu não estaria aqui. O ponto é que a pessoa tem que querer, tem que primeiro tomar consciência, né? Não adianta você querer que teu companheiro ou que teu ex-companheiro desenvolva, amada. Isso que é ele que tem que querer, é ele que tem que ir atrás. Não adianta você querer, amor, vou arrumar um curso pra você desenvolver isso aqui. Não, amada, é ele. Você não é mãe dele, né? A gente tem que parar um pouco com isso. De achar que, eu vou arrumar pra ele porque eu vou fazer não sei o quê. Você faz a sua parte, explica pra ele, incentiva, inspira. Quer fazer? Faz também. Não quer fazer? Beijos, tá bom? Porque a gente tem que ter responsabilidade aqui por nós, né? Senão a gente entra naquele negócio de manipulação. Quero fazer pelo outro porque quero que ele continue comigo. É uma tentativa de controle de alguma forma e aí você vai estar sendo tóxica de outra forma. Você vai estar sendo tóxica tentando manipular ele para ele ser a versão que você quer que ele seja para que você continue o relacionamento com ele. Percebe? É isso que a gente precisa tomar cuidado. O ego é muito safado. Ele sai de um lado para entrar pela portinha dos fundos ali e tá ali ainda. A gente acha que não, mas ele tá aí. Então, muito cuidado com isso.